Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é quinta, 11 de abril de 2024, tarde de outono aqui em São Paulo, 25 graus. Você está no episódio 52 do podcast do canal O Executivo. Nosso propósito aqui é aumentar a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto. E para isso, conversamos com profundidade sobre temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre investimentos, sobre dinheiro. Hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre a liderança de equipes de desenvolvimento, de data analytics e também de projetos utilizando inteligência artificial. Então vamos conhecer o nosso convidado. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é casado e tem uma filha. Possui uma extensa carreira acadêmica. É formado em engenharia eletrônica pelo Cefet do Rio de Janeiro. Possui um MBA em marketing pela GV, um Master of Science em marketing e negócios pelo IBMEC, é PhD em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Growth Marketing and Sales pela Startse University, pós-graduado em melhoramento de plantas pela Agropos, liderança e transformação digital pelo IMD, dados e modelos para engenharia, ciência e negócios pelo MIT. Tem uma carreira executiva em empresas como General Electric, Dell e pelo Hospital Albert Einstein. Um pensamento favorito seu é: a gente está sempre no lugar certo e na hora certa. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o gerente de Data Science para a América Latina, da Bayer, Ronaldo Braga. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio, pela oportunidade. Vai ser ótimo falar com você aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal, muito produtivo e que vão aprender bastante, né, ambos aqui. Acho que vai ser muito legal. Obrigado pela oportunidade. Olha, tenho certeza, pessoal. Normalmente, quando eu faço coaching com alguém, eu observo muito o quanto que a pessoa é erudita, ela lê e tudo mais. E o Ronaldo é uma das pessoas que eu conheci que lê assim muito. Então, ele tem uma cultura incrível, além de ser uma excelente pessoa. E, Ronaldo, eu gostaria de começar justamente com a sua jornada, que é muito fascinante. Passar por engenharia eletrônica, de engenheiro eletrônico, né, a gerente de Data Science na Bayer, eu considero algo realmente incrível. O que te motivou a fazer essa transição e como essas experiências anteriores moldaram a sua liderança em Data Science? Boa, obrigado pela pergunta, Silvia. Eu entendo que eu sou muito feliz de ter podido ter experiências em empresas, corporações multinacionais de relevância, mas eu diria que o que me motivou, que me motiva a estar sempre buscando conhecimento, buscando oportunidades de me desenvolver, é a curiosidade, né? Então, desde garoto, eu sempre gostava de entender as coisas, como elas funcionavam. E na época que eu tinha me formado em engenharia eletrônica, era um engenheiro ali que trabalhava em desenvolvimento, manutenção de equipamentos médicos, né, equipamentos de tomografia, ressonância magnética. Era sensacional, porque era muita tecnologia, mas foi o boom naquela época da internet, né, e da tecnologia, né? Vieram as telecomunicações, né? Então trabalhei também muito tempo em telecomunicações durante um bom período, e sempre que a gente vê essas tecnologias que vão emergindo, eu falei, nossa, eu tenho que estar nessa onda, né? Eu tenho que surfar nessa... Sim. Ronaldo, você travou aqui para mim. Caramba. O que aconteceu aqui? Surfando nessa onda também, né? Então, a gente teve, acho que um pequeno corte agora na transmissão, né? Mas eu estava repetindo aqui a curiosidade, né? Curiosidade e não poder estar de fora dessas ondas tecnológicas que acontecem de tempos em tempos. Entendi. Quer dizer, você queria estar realmente trabalhando com aquilo que era mais moderno no seu tempo de profissional, né? Exatamente. Não dá para perder, assim. São coisas que acontecem, são acontecimentos históricos, né? Então, o surgimento da internet, o surgimento de uma série de coisas. Eu fico imaginando que as pessoas que estavam naquela época em que a eletricidade surgiu, né, deve ter sido o mesmo fervor que a gente vê hoje com certas tecnologias. Então, a oportunidade que a gente tem, né, eu vejo que a minha vocação de engenheiro, né, de querer desenvolver coisas, desenvolver projetos, ela está inerente ali, ela nunca deixou de existir, né? Só que agora você pode ter essa oportunidade de atuar em campos diferentes, né? Sim, e é interessante porque eu sempre falo para as pessoas prestarem muita atenção
no que são as novas fronteiras, né? Ou seja, aquilo que nunca existiu antes e que surge e que aparece na economia como uma grande oportunidade, justamente porque quando você vai para uma nova fronteira, você está em pé de igualdade com todo mundo ali que está começando aquele negócio, né? E as novas fronteiras, realmente, quando você vê, no período que você falou, né? Eu pude trabalhar com desenvolvimento de microcomputadores, depois veio a internet, depois celulares e tudo mais, e agora a gente está nesse boom, assim, de inteligência artificial e também de criptoativos, né? E eu queria, eu estava pensando aqui, né, com toda essa sua experiência, como que você consegue equilibrar a inovação constante com as necessidades práticas do negócio, especialmente uma área tão dinâmica quanto a inteligência artificial e o data analytics? Não, excelente pergunta, Silvia. Eu entendo que essa abordagem é uma abordagem que a gente aprendeu muito, aprende, né, com as empresas, as startups que vieram, principalmente do Vale do Silício, e dentre outras que têm essa cultura de inovação. Numa palavra, é agilidade. Então, a gente sempre buscar, né, imagina que você vai construir um carro, você não tem o carro todo completo, você vai tendo protótipos, vai tendo inovação ao longo do tempo e gerando valor, né, aprendendo com os resultados. Então, com a minha equipe, e ao longo dos últimos 4 anos, e até em outras equipes que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente sempre trabalha em modelos ágeis, né, em modelos de sprints, né, que você faz uma interação a cada 3 semanas, a quatro semanas, e vê o que teve de aprendizado, vê o que você pode seguir adiante, e eventualmente até o que você precisa pivotar, né? Aquilo não está dando certo. Então, ter essa forma de test and learning contínuo garante agilidade, obviamente, conectada com a inovação. Então, essa abordagem que eu acredito que funciona, obviamente, com diferentes metodologias, mas o que importa é realmente essa oportunidade de iterar rapidamente e aprender rapidamente, né? É interessante, né, Ronaldo, porque eu vejo que, às vezes, a pessoa que está muito focada em conhecimento, ela perde um pouco a natureza do negócio, né? Então, você precisa ter realmente esse interesse no conhecimento, que é uma coisa que você tem, mas como você faz a conexão dele para gerar a renda, para gerar esses resultados para a empresa, né? Eu diria que, complementando aqui, Silvia, a importância, né, de a gente ter uma equipe com diferentes visões, com diferentes skills, né? Então, se você tem alguém que é mais, vamos dizer assim, teórico, né, com aquele que é mais prático, então, assim, esse equilíbrio, né, esse ecossistema com diferentes skills, diferentes personalidades, é também fator de sucesso. Então, nesse caso, a diversidade, e acho que na grande maioria dos casos, ele é muito importante para esse desenvolvimento ágil e consistente. Entendi. Ronaldo, agora que eu lembrei, esqueci de falar aqui para a nossa audiência onde que você está, né? Porque eu tenho feito os podcasts aqui ao vivo, né, em São Paulo, mas você está onde mesmo? Então, eu sou um executivo na área de Data Science e Analytics na Bayer Crop Science, na América Latina, né? A responsabilidade para a América Latina. E é uma divisão com muita força, né? Principalmente no Brasil, na Argentina, nas áreas onde a gente atua. Então, a gente está desbravando realmente trazendo tecnologia do digital para essa fronteira agrícola aqui, que é uma potência, né? Então, é um privilégio poder trabalhar nessa área de Data Analytics para o agro, né? Que é uma área tão pujante, né? Entendi. E nesse momento você está falando de Campinas, é isso? Agora eu estou de Campinas, Tá exatamente. falando... Ah, perfeitamente. E olhando para a sua formação, Ronaldo, que eu percebo que você tem uma mistura única de ciência da computação e marketing. Como que você aplica essa combinação no desenvolvimento de estratégias de crescimento na Bayer, especialmente considerando o impacto potencial da inteligência artificial? Nossa, isso é muito, muito legal, né? Eu tenho a minha turma de marketing, já tem muitos anos que a gente se formou, a gente tem contato até hoje, aprendo muito com os colegas, mas algo que a gente trouxe de lá, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas na área de marketing, é esse contato e o feedback do cliente. Então, nos projetos que a gente toca aqui, em outras oportunidades, outras empresas que eu tive, a gente sempre procura, obviamente, a oportunidade de fazer a prototipação, o desenvolvimento com o feedback do cliente. Muitas vezes você está imaginando fazer um foguete para a Lua que ele precisa realmente de uma coisa mais simples, mais objetiva, que vai resolver a dor, né, do problema que ele tem no seu dia a dia. Então, obviamente, a gente pode falar de muita teoria, né, de marketing aqui, né, mas, com certeza, eu diria que essa talvez seja a lição mais importante, de ter sempre a voz do cliente ali, indicando qual é a necessidade, qual é o feedback, aquilo que está dando certo ou que está errado, obviamente, né? Então, nessa indústria, é muito, muito poderoso poder fazer isso. Sim. Na água, por exemplo. E eu acho interessante quando você fala isso, porque quantas vezes a gente não vê uma pessoa que é muito focada no conhecimento técnico, às vezes
esquecer do cliente, né? Ele começa a fazer coisas que podem ser até bacanas, interessantes, do ponto de vista conceitual, tecnicamente, mas que não está necessariamente atendendo uma necessidade do cliente, né? E ainda mais o cliente de agro, né? Que imagino que seja um cliente que seja muito abordado por novas tecnologias e pessoas querendo vender para eles o tempo todo, não é isso? Sim, sensacional. Aqui no Brasil, assim, a gente exporta tecnologia, nós somos, né, a gente tem uma produtividade absurdamente boa, né, em relação a outros países. Então, a gente tem safra de soja, safra de milho, é algo sensacional que a gente, como brasileiro, tem que ter esse orgulho. Eu acho que o nível, né, a barra está tão alta que realmente a gente pode e deve levar tecnologia para aumentar ainda mais a produtividade, aproveitar melhor os recursos que estão no campo, né? Então, como eu falei, é um privilégio e é uma oportunidade de lidar com empresas que estão muito consolidadas tecnologicamente. Então, a gente trazer uma visibilidade de novas tecnologias é muito importante para garantir que essa barra continue alta, vamos dizer assim. Na verdade, né, Ronaldo, pelo que eu entendo, eu até estava falando com o Ricardo, que é presidente da Nicodemos, Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural, ele esteve aqui no nosso podcast, e ele falava muito sobre isso, né, o quanto que o nosso agro é tecnológico, realmente a gente está na vanguarda de tecnologia no mundo, não é isso? Exatamente, a gente tem, né, pela oportunidade que a gente estando na Baía de conversar com outras regiões, né, na América do Norte, na Europa, Sim. cada um tem a sua especificidade, mas eu diria que aqui realmente tem essa pujança de querer sempre melhorar, né, a gente tem agricultores, né, clientes nossos que são muito tecnificados, que querem conhecer tecnologia, querem usar a tecnologia, e quando eles veem realmente que essas tecnologias trazem um resultado de melhoria operacional, né, de melhor uso da sua fazenda, eles aderem com certeza, porque aquilo traz um resultado positivo, né, no final do dia, no final da safra. Né? Entendi. Ronaldo, no mundo corporativo e, claro, no mundo tech, se fala muito sobre o conceito de você falhar rápido e aprender rápido também. Como você incute essa mentalidade nas suas equipes? E se você tem alguma história pessoal de uma falha que foi para você um grande aprendizado? Não, com certeza, Silvia. Eu acho que nós, como líderes, a gente tem que realmente mostrar a nossa vulnerabilidade, mostrar que nós erramos, né, até para ter a oportunidade de todos também trazerem os seus aprendizados e a gente todos podemos aprender juntos, né? Então, vou dar um exemplo de um projeto, que foi um projeto muito importante na minha carreira, numa das empresas que eu trabalhei, que era um projeto que a gente fez um piloto aqui no Brasil, e esse piloto deu muito certo. E aí a ideia era uma ideia tão interessante que havia a necessidade de se expandir isso aí um desejo de se expandir isso aí globalmente. E houve muita resistência, né, nessa empresa em que eu trabalhei para se expandir esse projeto. Então, esse aprendizado, né, das barreiras que os executivos normalmente têm durante uma negociação para expandir uma ideia tão interessante globalmente, foi um aprendizado interessante. A gente teve que desenvolver, né, eu e a minha equipe, maneiras de influenciar os stakeholders e apresentar o projeto de formas alternativas, né, mostrando o resultado efetivo. Eu diria que o principal aprendizado nesse sentido foi que o resultado fala por si só. Então, assim, apresentar, obviamente, né, com muita humildade, né, para stakeholders que estão fazendo parte daquele ecossistema, mas, com certeza, utilizando um pouco, inclusive, eu diria bastante, na verdade, da característica dessa área que a gente atua, que é a área de dados, estão trazendo objetivamente os prós e os contras, né? Então, consegui comigo, nessa experiência com a minha equipe, mostrar que existia muito mais prós do que contras, então eu levo isso para a vida, né? Então, se a ideia é boa, se realmente o resultado esperado ele pode ser muito positivo, né? Vamos testar mais vezes para ver se faz sentido ou não, e pode ser até que, eventualmente, a gente entenda que, se não fizer sentido, a gente tem que sem culpa nenhuma, né, pivotar aquela ideia e partir para uma outra que seja melhor. Mas esse foi um projeto interessante porque a gente conseguiu influenciar através de mostrando os resultados que a iniciativa tem. Né? É interessante você falar isso, porque muitas vezes também o profissional ele perde de vista, né, que se um projeto não está dando resultado, por mais belo que ele seja, por mais interessante que ele seja, e esse resultado seja
autoevidente, é muito difícil realmente de você continuar, mas também é difícil você abrir mão, né? Às vezes você tem um projeto que é muito interessante pelas questões tecnológicas, pelo conhecimento que está sendo gerado ali, mas infelizmente no mundo corporativo a gente precisa focar o resultado como medida definitiva, né, Ronaldo? Sem dúvida, com certeza. Eu acho que cada vez mais e a gente pode se usar das ferramentas analíticas para mostrar isso de forma muito objetiva, né, para influenciar de forma, né, positiva, né, o resultado e o desdobramento de cada uma dessas iniciativas. Né? Sim, sim. Olha, pessoal, vocês estão nos assistindo aqui, é uma das primeiras entrevistas que eu faço online, então estamos usando aqui uma tecnologia nova aqui também. Eu vi que a gente mudou de posição na tela, não tenho a menor ideia de como é que isso aconteceu, mas só para avisar a nossa audiência aqui que a gente está também aprendendo a usar essa tecnologia. E, Ronaldo, uma coisa interessante para mim, quando eu estava estudando a sua é que eu vi que você trabalhou nas maiores empresas, né? Algumas das maiores empresas do mundo, como a General Electric, a Dell, e agora você está na Bayer. Como é que você vê a diferença na cultura de inovação, especificamente dessas gigantes? Alguma delas te surpreendeu mais do que as outras? Olha, eu diria que em todas elas eu tive a oportunidade de aprender, assim, eu lembro que na época da GE, eu encontrei uma vez uma visita que a gente foi fazer no centro de pesquisa da GE, que é um dos mais antigos do mundo e fica na cidade de Skyuna, perto do estado de Nova York, né? Então, a gente viu lá o protótipo da lâmpada elétrica, lá, assim, coisas que, né, históricas, pessoas que trabalhavam um trabalho há 20, há 25 anos, fazendo pesquisa básica ali em cima de determinados temas super importantes. Então, eu diria que em cada uma dessas empresas, tanto na GE, quanto na Dell, agora na Bayer, também no próprio Einstein, a gente tem pessoas muito competentes em suas áreas de atuação. Obviamente, o que muda em cada uma dessas empresas é a cultura e a forma como se faz a pesquisa. Algumas com pesquisa mais básica e outras com pesquisa aplicada, mas eu diria que, de maneira geral, até extrapolando em relação à área de pesquisa em si, o que a gente precisa entender como colaborador, né, alguém que está dentro daquela organização, é que você não vai mudar aquela organização, mas você tem que dar o seu melhor dentro daquela cultura organizacional. Então, assim, em todas elas assim, que eu tive e tenho a oportunidade de atuar, é usar o melhor dos recursos, é usar a melhor infraestrutura, aproveitar a interação com os outros pesquisadores ou com os outros executivos e dar o seu melhor, né? Isso vale para o trabalho, vale para a vida. Então, eu diria que são culturas um pouquinho diferentes, né? Com focos um pouco diferenciados, mas em todas elas você pode colaborar. Né? É muito importante poder estar inserido dentro da organização. Você não muda a organização que você está, mas você pode dar o melhor dentro daquela existente. É muito interessante você falar isso, como eu conheço executivos, às vezes, que tentam fazer uma mudança cultural na empresa em que está, mas a empresa, às vezes, ela é centenária, né? Ela tem muito tempo de existência, e o executivo, ele está lá e ele acha que com a experiência dele ele consegue mudar, e eu costumo dizer o seguinte, olha, você tem que focar naquilo que realmente está nas suas mãos. Se você focar na sua carreira, aquilo que é imutável para você poder dar resultado, produzir, fazer aquilo que é da sua responsabilidade, você não vai conseguir dar resultado nunca, porque realmente você imaginar que você pode mudar uma cultura de uma empresa na posição que você está, às vezes isso é absolutamente impossível. E aqui eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte, com sua experiência em liderança e transformação digital, qual você acha que é o maior desafio que as empresas enfrentam hoje para se manterem relevantes na era digital, Ronaldo? Então, eu acho que estar antenado com aquilo que está acontecendo no mercado, né? Então, eu vou dar um exemplo no mercado que eu estou atuando agora, posso até extrapolar para os demais onde eu tive a oportunidade também. Então, o mercado de agro no Brasil, ele tem mais de 2.000 startups, né, hoje, né? Se você contar, tem mais. Então, essas empresas que são menores, que têm uma agilidade, elas têm uma velocidade de inovação maior que muitas corporações. Então, a empresa que quer, de qualquer porte, que quer inovar, ela tem que ter essa pujança de entender que você precisa estar antenado com aquilo que o mercado está buscando e fazer interações rápidas como a gente mencionou agora há pouco, com o cliente-alvo, né? E esse é um ponto, na verdade, aquilo que está acontecendo e ter um olhar, né? Ter pessoas que possam estar com um olhar antenado com o que está por vir, né? Então, assim, o que está por vir? Porque aquilo que é uma tecnologia que pode ser hoje alguma promessa, ela pode ser disruptiva, né? Então, a gente olha para a inteligência generativa há 2, 3 anos atrás, o que a gente tinha? Nada. Então,
poder ter vislumbrar essas oportunidades, né, no curto, médio prazo, é super importante para ter essa velocidade, porque em determinadas situações, quem começa primeiro é muito beneficiado que consegue errar primeiro e consegue ver o caminho certo. Então, ter esse olhar antenado e, obviamente, poder estruturar equipes para poderem estar avaliando essas novas tecnologias de forma recorrente, né? Não é uma ou outra, aqui elas estão sempre acontecendo cada vez numa velocidade maior, né, eu diria. Entendi. E me diz uma coisa, Ronaldo, como é que você pensa a liderança? Você tem algum líder de referência, alguém que você admira? Eu estava lendo agora, hoje, coincidentemente, o líder da Microsoft, né, o Satya, né, em 2014 ele entrou, então, por vários motivos, eu admiro ele como líder. Bom, primeiro que depois que ele entrou, a Microsoft teve um salto de valuation, né, das ações da Bolsa Sim. subindo, e porque ele abraçou a questão da inovação, quer dizer, é uma empresa centenária, a Baia é uma empresa centenária, mas a empresa é uma corporação, não é o caso da Microsoft, com muito tempo de vanguarda na área de tecnologia, e ela conseguiu, assim como outras organizações, se reinventar. Então, é muito legal, muito interessante ver né, pelas entrevistas que ele dá, pela empatia que ele transmite, mas principalmente está buscando sempre inovação, né? Então, a sacada que ele teve em relação à OpenAI, né, da parceria em relação a essa oportunidade da inteligência generativa, realmente foi sacada nem de milhões, né, de bilhões, né? Diria de trilhões hoje. Sem dúvida. É impressionante. E você sabe que eu fiquei com essa sensação também que com a entrada dele, se não me engano, ele substituiu o Steve Ballmer, né? Eu tenho a impressão que realmente os produtos da Microsoft ficaram mais estáveis depois do ingresso dele. Eu tive essa impressão aqui, pelo menos utilizando os produtos da Microsoft. E sem dúvida, essa sacada dele da OpenAI foi inacreditável mesmo, porque acho que todas essas empresas, a Microsoft sendo uma empresa que, se não me engano, está com, ou vai fazer 50 anos, né? Porque vai fazer 50 anos. Sempre você tem a impressão de que a empresa está perdendo um pouco o gás, está precisando realmente fazer coisas novas. E essa sacada realmente da OpenAI foi inacreditável, imaginar que eles realmente revolucionaram aí essa parte, toda essa questão, inclusive até de buscadores, né? Porque hoje até o Google está preocupado com isso. Né? Não, sem dúvida, com certeza. Me diz uma coisa, eu gostaria, bom, antes de mais nada, eu sempre esqueço aqui de falar para as pessoas se inscreverem aqui no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário, compartilhar esse nosso podcast aqui. O Ronaldo realmente está trazendo para a gente aqui conhecimento e experiência singulares. Então, e claro, não esquecer do meu livro, Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes, onde eu falo, inclusive, sobre a importância das novas fronteiras para aqueles que estão liderando empresas. O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Ronaldo, sobre equilíbrio de vida pessoal e profissional, que é algo que a gente gosta muito de explorar por aqui. Você tem uma família, uma carreira explosiva, como é que você gerencia seu tempo? Tem alguma dica de ouro aí para os nossos ouvintes que estão tentando subir a ladeira executiva sem perder de vista o que é importante? Porque isso realmente é um tema que a gente se preocupa muito aqui com a saúde mental dos executivos. Não, com certeza, e até eu conto, né, com certeza eu pude contar com o teu processo de coaching, que foi fundamental para a minha evolução na minha carreira, Silvio. Mas eu diria que algo que eu vejo de muita importância e que também serve para a vida pessoal é a gente aproveitar cada dia. Então, eu tenho uma carreira dentro da empresa que atuo, né, e ao longo das outras oportunidades em outras empresas também, de muitas viagens profissionais. A minha esposa também está pública, minha filha também, agora somos uma família, né, nós três, minha filha e minha esposa, que também está em idade, né, na universidade. Então, os momentos em que a gente pode estar juntos são muito importantes, porque a gente não tem tanta oportunidade de estar juntos. Então, eu diria que cada vez mais a gente dá valor ao momento presente. Né? Então, isso ajuda, inclusive, na redução do estresse. Né? Você tem que planejar, né? Qual é a pessoa, a pessoa que está em qualquer empresa, em qualquer ramo de atuação que não vai planejar. Você precisa planejar, mas o planejamento ele é uma parte, né, que ela tem início e fim, né, você vai revendo ele, não tem problema, mas estar presente no dia, fazendo o seu melhor, eu acho que é um fator de anti-estresse e
você poder aproveitar aquele momento, né? Aproveitar aquela oportunidade de viver cada situação, né? Com a sua, né? Com o seu ônus e o seu bônus, né? O seu dia a dia, ele é fundamental. Parece simples, mas nem sempre é aquilo que a gente consegue fazer no dia a dia, né? Mas eu procuro usar isso aí como uma fórmula para reduzir o estresse e aproveitar o dia, né, da melhor forma possível. Tudo tem seu tempo, né? Os textos já falam nisso, né? Cada dia tem o seu momento, né? Cada dia o seu mal, né? Como diria. Mas é aproveitar cada dia de forma intensa, eu diria. Eu vejo às vezes, Ronaldo, que as pessoas tentam fazer de uma maneira muito, como eu vou dizer, mecânica, né? Ou seja, a quantidade de horas para cada uma das nossas responsabilidades profissionais e familiares. Mas, no fundo, é bem isso que você falou, né? É a qualidade daquele tempo que você tem com a pessoa, que às vezes é mais importante do que a duração daquilo, né? E agora que me ocorreu, né? Você é casado com uma atriz, né? Então é mais difícil ainda de você fazer esse planejamento que você se referiu, mas é importante você ter condições de prever mais ou menos quando que vai poder ter os encontros, né? Exatamente, né? Tem que realmente valorizar cada dia que a gente consegue estar junto aí. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de dinheiro agora, Ronaldo. Do seu ponto de vista, como que a inteligência artificial e o data analytics estão transformando a maneira como as empresas geram valor? Você pode compartilhar um case de sucesso nesse sentido? Olha, eu diria que hoje em dia, né, não dá nem para desvencilhar uma coisa da outra, né? O principal exemplo que eu lembro, né, que as empresas que fazem, que trabalham dentro da Bolsa de Valores, algumas delas estão do lado, justamente para ter a oportunidade de colocar as opções de forma mais rápida, né, através de links super rápidos, né? Eu costumo lembrar também, em outras oportunidades, quando eu trabalhei como consultor na Dell, trabalhava com consultoria, a gente fez alguns trabalhos para empresas, né, para instituições financeiras, grandes bancos aqui no Brasil. Então, eu lembro que existe muito código aberto hoje em dia, né? Não sei se todos conhecem o antigo Twitter, que agora é X, ele tem, por exemplo, ali uma biblioteca de série temporal, né? Que ela serve para fazer uma série de projeções. Nossa, eu fiz muitos modelos analíticos usando essa biblioteca de série temporal do Twitter. É excelente, é simples e boa, né? Então, você pode aplicar para mercado de fazer projeções de mercado de ações, pode fazer projeções de forecast de maneira geral. Então, eu diria que a área analítica ela está hoje tão entranhada com o mercado financeiro que não dá nem para pensar um sem o outro, né? Porque eu fico imaginando que era há 20, 30 anos atrás, assim, deviam ter os caras muito inteligentes para fazer isso aí, mas hoje em dia você consegue fazer simulações, né? E eu fico imaginando que a fronteira do que vem por aí, né? Então a gente está vindo daqui a pouco com computação quântica, né? Porque hoje, assim, dificilmente alguém vai fazer uma projeção, né? Qual vai ser a variação do valor exato do dólar, mas assim, numa escala, você da área, né, financeira com certeza vai saber melhor do que eu, mas você projetar uma tendência de mercado, isso sim, acho que os recursos analíticos eles podem te dar uma boa precisão, ainda que não seja 100%, né, você sabe mais ou menos para onde que o barco está indo, né? Então, trabalhar com projeções e através de modelos analíticos cada vez mais, diria nem necessário, né? Imprescindível. É como falar inglês, né? Se você não fala, você está fora do mercado, né? Sim. É interessante o que você está dizendo, né, Ronaldo? Porque eu sempre me preocupei muito com a quantidade de informações, de dados que são gerados e que ninguém está olhando para isso, ninguém estava fazendo realmente uma análise mais apurada, né, a respeito disso. E outro dia eu estava conversando com um médico, né, ele estava dizendo algo interessante, que ele dizia assim que hoje você tem condições com a inteligência artificial pedir para o computador analisar 25 milhões de textos e dar um resumo para você a respeito de uma doença, para ele decidir qual que é a melhor linha de conduta. Como que alguém iria fazer isso no passado? Seria impossível. E até eu estou fazendo um seminário de liderança nesse momento numa agência de propaganda e nós falávamos sobre isso, né? Que as pessoas elas acham que está sendo gerado muito conhecimento no momento, só que elas se esquecem que o que está sendo gerado em abundância hoje é registro de conhecimento. Porque se o conhecimento não está nas mãos, na cabeça de uma pessoa, melhor dizendo, para que ela possa, de fato, tomar uma decisão, entrar em contato com aquilo e fazer correlações, por exemplo, esse conhecimento está registrado, mas ninguém está usando isso para nada, né?
Não, sem dúvida. Eu diria que assim, a possibilidade que a gente tem hoje em dia de ferramentas de uso, né, recorrente e facilitado cada vez maior é algo absurdo. Então, assim, até para aprender, né, aprender dentro da área que a gente, né, atua, né, que eu atuo, né, que eu tenho um time de desenvolvedores lá que desenvolve projetos, então é muito mais fácil aprender qualquer programação que você possa imaginar, inclusive com o uso de inteligência generativa. Então, a gente vai para uma fronteira aí que difícil imaginar isso nos últimos 5, 10 anos, né? Até se fala que futuramente é possível que a gente não tenha mais programadores no futuro. Você vai ter que entender muito de lógica, né? De lógica e depois fazer uma avaliação mais precisa daquilo que você está desenvolvendo, né? Mas então, o patamar que a gente está chegando que vai ser, ao mesmo tempo, interessante e assustador, né? Então, é uma fronteira que todos queremos ver o que vai acontecer e a gente pode ser, inclusive, ator dentro dessa realidade, né? Dentro do nosso universo profissional e pessoal. Né? Olha, Ronaldo, para mim o que é assustador é uma pessoa que tem tanto conhecimento como você, cientista e tudo, dizer que é assustador. Aí eu fico bem assustado mesmo. O assustador pode ser algo positivo, pode ser assustadoramente bom, né? Assim, a gente pensa, quando a gente pensa, por exemplo, de algumas invenções tecnológicas que mudaram o curso da humanidade, eu lembro de duas, né? Então, a eletricidade e a aviação, né? Então, você pode usar a eletricidade, né, de maneiras diferentes, a aviação particularmente, um debate muito grande depois ou durante ou depois da guerra, né, que foi usada para a guerra, mas também hoje em dia é usado para milhares e milhares, milhões de pessoas se transportando pelo mundo todo. Então, por diferentes aspectos, mas depende muito da maneira como as pessoas vão utilizar, né, vão trazer essa tecnologia de forma contundente, né, Não. E eu concordo, você sabe, pela natureza do meu trabalho, eu acabo vendo muito background do que está acontecendo nas empresas. E eu sei que muitos executivos no Vale do Silício, em empresas grandes, estão com medo da inteligência artificial porque estão vendo que algumas situações que hoje estão na mão deles, as situações podem ser colocadas nas mãos de uma inteligência artificial e ela pode decidir até melhor do que eles por conta da velocidade e da quantidade de dados que elas conseguem analisar. Mas exatamente isso que você falou, quer dizer, eu acho que do nosso lado, cada vez mais a gente vai precisar ter maior capacidade de lógica, ou seja, maior capacidade de raciocínio e também de consciência para poder usar de maneira positiva todo esse manancial de tecnologia que está sendo colocado à disposição de todas as pessoas. Eu vejo dessa forma também. Poder se reinventar, né, Silvio? Porque é um convite a você se reinventar, né? Porque você pode fazer de forma muito mais rápida e efetiva e eu acho que existe talvez um papel que a gente vai trazer muito maior ainda da criatividade, né? Então, assim, o que vai ser valorizado daqui para frente é muito mais a criatividade, o trabalho que é repetitivo, ele vai ser talvez, não é que ele vai perder a importância, mas você vai ter formas de fazer ele de uma forma mais eficiente, né? E com menor esforço, eu diria. Ronaldo, eu vou até aproveitar aqui que eu sei que você gosta muito de ler, para você me ajudar aqui a incentivar as pessoas a lerem, porque tudo isso que você está falando, quando eu vejo assim, você aprender a refletir melhor, você ter mais consciência, você aprender a pensar, tudo isso você consegue escolhendo bem os livros que você vai ler, tendo um hábito da leitura, e às vezes eu sinto que as pessoas imaginam que isso pode ser substituído por um filme, uma série no Netflix, uma conversa e tal, eu falo, olha, não dá para você ter aquele manancial de informação que você tem no livro e aquele tempo para refletir, aquela velocidade de adquirir o conhecimento. Como que você avalia, nesse contexto da tecnologia, para onde a gente está indo, a relevância da leitura para as pessoas, principalmente para os executivos e para os líderes? Não, eu realmente, Silvio, né, você me conhece, eu adoro ler, principalmente ler sobre história, ciência, economia, né? Estou lendo um livro agora sensacional, que ele concorreu ao prêmio Pulitzer, que é a biografia composta do Gandhi e do Churchill. Ele fala todo o contexto histórico, então ele começa 10, 20 anos antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, quando você entende o que está acontecendo no mundo, você entende inclusive, ele fala, obviamente, de algumas tecnologias que estavam surgindo naquela época, inclusive da aviação, que era algo que era ainda relativamente novo, antes da Grande Guerra. Então, nada se inventa, né? Então, assim, a tecnologia muda, as pessoas, obviamente, a gente teve uma explosão demográfica no último século,
mas eu entendo que você entender a história, né? Eu particularmente gosto muito de história, te ajuda a entender a realidade. Parece um clichê, mas é pura verdade. Então, sim. a mente humana, né, a forma como as pessoas se interrelacionam, ela não mudou muito nos últimos 100 anos. O que acontece agora tem mais velocidade, tem mais a oportunidade de você interagir com um número maior de pessoas. Né? A gente sempre lembra daquela história das 6 conexões, né, que hoje em dia você pode falar com, né, ter conexão com qualquer pessoa, as seis conexões. Né? Então, você conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém. Sim. Chega no Obama, por exemplo, você chega em alguém que ou no líder da Microsoft que a gente falou agora há pouco. Então, existe essa possibilidade de muito conhecimento. Talvez o grande desafio, né, quando a gente pensa em cultura, em conhecimento, é escolher, né? São escolhas, né? E talvez a possibilidade de, inclusive, de ser algo too much, né? Então, como escolher uma linha de estudo, né? É um desafio, inclusive, para quem está nessa área de data science, que é tão amplo, tão vasto, e o conhecimento também, né? Hoje em dia você pode ter o livro, né? O tablet, né? Qualquer mídia que possa trazer esse conhecimento de forma muito objetiva. Eu diria que assim, nunca foi tão fácil obter conhecimento através de vídeos e tudo mais, né? Que é muito bom, né? Não, eu acho isso realmente extraordinário e só é interessante, a primeira vez que alguém me falou isso, Ronaldo, que você não está a 5 pessoas de distância de ninguém no mundo. À época, o presidente dos Estados Unidos era Obama e a minha esposa, a minha irmã, ela se tornou esposa de um americano, ela casou com um americano. E aí eu fui ver, um dos irmãos dele era do exército americano. E aí quando eu fazia a conta, foi engraçado, realmente, com 4 pessoas eu conseguia chegar no Obama à época. Eu falei assim, que coisa inacreditável que é a questão da tecnologia de conexões hoje que nós temos entre nós. É uma coisa realmente impressionante, mas eu agradeço muito pelo que você falou, porque me preocupa muito o fato das pessoas hoje lerem pouco. E os livros de história, eles são fundamentais. Eu lembro que o Winston Churchill ele sempre dizia, quanto mais longe você olhar no passado, mais longe você vai ver o futuro. E é impressionante como, quanto mais eu leio realmente livros de histórias, eu vejo assim, pessoas que escreveram livros, sei lá, em 1900, 1910, descrevendo o mundo como é hoje. E assim, acertando com uma precisão que se você não soubesse que o livro é de 1910, você achava que o livro foi escrito agora, em 2010, alguma coisa assim. É impressionante o que as pessoas conhecem do mundo atual, lendo a história pregressa. Então, fica aqui o convite meu e do Ronaldo, tenho certeza, para que todo mundo se interesse em ler cada vez mais. Ronaldo, eu fiz uma provocação aqui, que basicamente é com todo esse seu background, que eu considero realmente impressionante, fiquei muito admirado e não posso deixar de cumprimentar você por todo o seu esforço acadêmico de formação. Qual foi o seu momento eureka? Quer dizer, na sua carreira, aquele momento que tudo fez sentido, que mudou o jogo para você. Você teve esse momento, não? Olha, eu diria que alguns momentos fizeram sentido, né? Eu trabalhava como eu mencionei aqui há pouco, na minha primeira empresa onde eu trabalhei foi a Siemens, então era uma empresa multinacional alemã, em que, nossa, era uma carreira muito legal de engenheiro ali, né? Pude exercitar o conhecimento da faculdade. E aí eu falei, caramba, tem um negócio surgindo aqui de telecomunicações, né? Isso aí eu fui durante muitos anos, eu falei, nossa, tudo está fazendo sentido agora que eu estou podendo aplicar conhecimento de engenharia para telecomunicações. E aí trabalhei muitos anos em telecomunicações e aí teve um momento eureka, eu falei, caramba, agora o negócio de ciência de dados, nossa, isso aí é outra de ruptura. Aí vão ser 20 anos trabalhando nessa área e eu diria que o legal foi a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos. Então, trabalhei na área de energia, trabalhei na área de saúde, trabalhei na área de pesquisa pura, né, na área de saúde, agora na área de agricultura. Então, a cada virada de chave para indústrias novas foi uma eureka. Nossa, eu tenho que aprender esse negócio aí novo, é diferente. Mas eu diria que agora, né, assim, até pela característica minha de gostar muito de ler, gostar de aprender, não só de tecnologia, mas de cultura como um todo, de entender um pouco dessa parte humana, eu vejo que o eureka atual, né, seria a história da inteligência generativa, né, que você tem ali uma inteligência voltada para a área humana, né, de você poder fazer um resumo de um livro de 500 páginas e o algoritmo pode fazer isso aí
não que substitua, né? A riqueza do livro, né, por exemplo, ela está, obviamente, né, nas entrelinhas ali, mas você poder ter esse conhecimento de uma forma consolidada, de alguma forma ter essa interface dessas duas ciências tão importantes, é um momento que, assim, a gente está descobrindo, né? Todos nós estamos descobrindo, as grandes corporações estão descobrindo, e é um momento disruptivo para a humanidade, né? Pelas oportunidades que essa tecnologia está trazendo. Eu entendo que não só para as pessoas, Ronaldo, mas nesse momento a gente está com muitos momentos eureka assim, para as empresas e para as pessoas. As empresas realmente, acho que elas precisam começar a estudar um pouco mais o que vai ser disruptivo nessas novas tecnologias e entender que elas estão avançando de uma velocidade que quem não está acompanhando não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu percebo nitidamente isso, não só na área de inteligência artificial, data analytics, mas também em criptoativos e tudo mais. E essas novas tecnologias realmente estão criando um mundo que a maioria das pessoas não está nem enxergando, mas que está realmente causando um tremor aí em muitos negócios. Até mesmo no meu, muitas vezes eu vejo pesquisas dizendo que a área de desenvolvimento de executivos, como coach ou mentoria, não será afetada. Entretanto, se você observar que, por exemplo, parte do meu conhecimento está em livros, é perfeitamente possível, de repente, você fazer um avatar, conectar isso numa inteligência artificial que tem a leitura, tem a base de dados dos meus livros. É claro que ele pode não dar exatamente a mesma resposta que eu, mas muitas coisas aproximadas e corretas ele vai falar baseado no que eu já tenho escrito. Então, mesmo uma área como essa pode ser muito afetada por essas tecnologias e muita gente não entende muito bem como que isso pode acontecer. Né? Bom, aqui eu vou deixar então registrado, já que vai ficar gravado, que com certeza vai ser difícil, Silvio. Realmente a tua experiência aí, ela tá além, viu? Não vai ser a agora, com certeza. A experiência, mas também eu sou igual ao Ronaldo, estou sempre lendo, viu? Porque para você ficar desatualizado é muito fácil em todas as áreas, inclusive na minha, mas obrigado pelas palavras. E olhando pelo futuro, o que te empolga e o que te preocupa sobre o potencial da inteligência artificial e da data analytics na indústria que você atua? E, Ronaldo, eu queria aproveitar, se você puder compartilhar conosco um pouco sobre o que está no horizonte da Bayer nesta área, o que você pode revelar para nós? Claro, então eu vou começar pelo que está por vir, né? E até algumas pessoas me perguntam, eu tenho esse tipo de conversa com colegas, né? Com pessoas que abordam esse assunto, então eu diria que dentro dessa parte de inteligência generativa, uma preocupação que é muito comum, né? Não é nem exatamente no segmento que eu estou atuando no momento, em relação à segurança de dispositivos. Então, vou dar um exemplo aqui de carros autônomos, né? Então, o que acontece? Se você parar para pensar que hoje, que sai na mídia em relação a carros autônomos e que tem a possibilidade de tomar decisões, inclusive, e até ter uma colisão, aí tem uma questão filosófica, né? Por quê? Hoje sabe-se que a maior parte dos acidentes automobilísticos são causados por falhas humanas, né? Então, uma pessoa que está distraída, alguém está no WhatsApp, alguém que realmente tem uma distração e causa um acidente. Os carros autônomos hoje, até onde eu sei, eles têm a possibilidade ele não vai distrair, né? Ele não vai piscar o olho, ele não vai ter distração alguma, mas obviamente ele não está imune a 100% dos erros. Então, a questão toda, né, o trade-off, né, assim, o que vale mais a pena? Você ter um carro totalmente autônomo, que vai errar em 1%, 0,5% das vezes, ou o ser humano, em alguns casos, né, que vai poder ter um índice de... Né, a gente tem mais de 50 mil mortes do trânsito somente no Brasil, que é muito mais que a Guerra do Vietnã. Então, é uma questão ambígua, né? Obviamente, para quem sofreu acidente, é muito ruim, né? Assim como você tem estatísticas de acidentes aéreos, que é muito mais baixa do que, obviamente, em acidentes automobilísticos, porque é muito mais controlado, tem muito mais recursos de controle. Então, esse eu diria que é algo que vai ser pensado, e até do ponto de vista legal, né? No caso de um acidente, né, um automobilístico, um carro autônomo, quem é responsável? O engenheiro que projetou? A fábrica? O algoritmo? Esse algoritmo está baseado em alguma inteligência que foi adaptada de um conhecimento comum, então é algo que a gente não tem, né? Acho que ninguém tem essa resposta ainda. E pensando agora especificamente no que está por vir, especificamente na área onde eu atuo, então isso de fato eu tenho orgulho de falar que eu estou envolvido liderando um projeto de inteligência generativa na Bayer, né? Então a gente está trabalhando isso aí, é um piloto, né? Então não é um produto ainda,
mas que brevemente a gente espera poder estar apresentando para o mercado. Então, é possível que agora na AgriShow, agora que é uma feira do agro da América Latina, a gente já tenha um protótipo lá para mostrar, e naquela abordagem sempre ouvir o cliente a oportunidade de trazer os melhores feedbacks para que a gente possa evoluir, né? E esse projeto nasceu de uma iniciativa também que eu liderei, que foi agora bem recente, esse início desse ano, né? Bem no início de fevereiro. Quer dizer, foi uma das iniciativas que estão correlacionadas a esse projeto, que é uma iniciativa de prototipação, de inovação, na verdade, né? Que a gente tem a parceria com a Microsoft. Então, a Bayer e a Microsoft tem uma parceria global, né? Então, são dois gigantes aí, cada um da sua área específica, trazendo inovação agora também para essa parte de inteligência generativa. Então, a gente está bastante ansioso para ver até um produto que possa ser disponibilizado para aumentar ainda mais a produtividade de forma consistente para os agricultores aqui na América Latina. Entendi. Quer dizer, você está com projetos envolvendo realmente inteligência artificial e agronegócio, e assim, pelo que você está me falando, você vai estar, então, na AgriShow. Você tem a data da AgriShow? É em Ribeirão Preto, não é isso? Ribeirão Preto, dia 29 de abril até o dia 3 de maio. Então, quem quiser passar do stand da Bayer, da Climate Field View, que é a área digital da Bayer, vai me encontrar lá para poder testar esse protótipo lá comigo. Lá. Vou mostrar o vídeo a cor. Você vai estar lá, Ronaldo? Você? Vai estar lá todos os dias, com certeza. Todos os dias. Bom, pessoal, olha, aqui, se você me permite fazer um convite para quem quiser conhecer o Ronaldo, aqui o nosso trabalho também é um trabalho de network. Eu vou deixar aqui o LinkedIn do Ronaldo aqui embaixo. Aliás, o meu LinkedIn também está aqui embaixo. É um prazer conectar com todos vocês que estão nos assistindo. Mas se você estiver passando por Ribeirão Preto, dá uma passada lá na AgriShow e conheça o Ronaldo e o que é esse projeto que ele está se referindo, que agora eu também fiquei bastante curioso como que seria a inteligência artificial sendo utilizada em favor do nosso agronegócio. Ronaldo, estamos indo para o nosso encerramento aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Você tem uma trajetória tão incrível. Eu acho assim que não só a trajetória profissional, acadêmica, mas tudo que você já fez, os projetos que você já fez. Eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora para as pessoas, principalmente para o jovem executivo que está começando. Qual que seria essa mensagem para as pessoas que estão começando hoje? Eu diria que é algo que eu levo para a minha vida, né? Primeiro, você ter a humildade de querer sempre aprender, né? Isso eu aprendo, inclusive, com a minha esposa, que é da área artística, né? Que ela tem, né, a carreira artística tem altos e baixos. Então, você não pode acreditar que você é alguma coisa, você está naquele momento. Então, a vida e a carreira, né, a nossa carreira, a vida profissional, ela tem esses altos e baixos. Então, acreditar que você tem um propósito, algo que você quer fazer de melhor para levar para a sua organização, e para a sociedade, de maneira geral, é o guia central, né? Então, entender que esses altos e baixos, eles ocorrem, né? E você tem um propósito. Quando você tem esse propósito, entender que, e principalmente na área de tecnologia, isso é uma verdade quase que absoluta. Você nunca vai saber tudo. Vai ter sempre alguém na sua própria equipe que vai entender mais. Eu vejo que a grande virtude do executivo nessa área, principalmente na área de tecnologia, é ser um agregador, né? Alguém que vai ajudar a facilitar o desenvolvimento dos outros na sua própria equipe, para que ele também possa crescer com esse desenvolvimento de cada um na sua equipe e na sua organização. Então, ter essa humildade e ter essa convicção de que você precisa aprender sempre. Então, é algo que essa área de tecnologia nos obriga e que acaba sendo um aprendizado para a nossa vida. A gente precisa estar sempre aprendendo. Cada dia que nasce, você tem uma oportunidade de aprender algo novo, no trabalho e também como um skill novo, né? uma característica nova, melhorar um pouco de você mesmo é algo importante no meu dia a dia. Olha, Leonardo, eu agradeço muito as suas palavras e o seu conselho. Eu confesso para você que assim, para mim foi sempre uma honra poder fazer o trabalho com você, porque quando eu fui indicado para fazer o trabalho de coaching com você e eu vi o seu currículo, eu confesso para você que eu fiquei bastante impressionado. Eu falei assim, puxa, o que será que eu posso contribuir com o Ronaldo, uma pessoa que tem uma riqueza tão grande de conhecimento, esse background fantástico que você fez. Então, para mim, realmente foi sempre um privilégio poder trocar experiência com você, ouvir você, os seus projetos, sua capacidade de trabalho. Pessoal, vocês não têm ideia da capacidade de trabalho do Ronaldo e de entrega, é algo impressionante. Olha que eu já vi muitos executivos, realmente o Ronaldo tem um potencial de entregas que, assim, não é potencial, é efetivo, realmente, de entregas que sempre me impressionou muito. Ronaldo, eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui, a sua participação
no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Silvio. Prazer estar aqui contigo e espero que a gente consiga dar continuidade às nossas conversas, não só aqui no canal, mas nas nossas conversas recorrentes aí. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio de sempre. Você é um amigo, né? E também o coach aí que recomendo para todos que tenham a oportunidade de conversar um pouquinho com o Silvio. Com certeza vocês vão aprender bastante. Muito obrigado. Pessoal, agora o Ronaldo e eu nós vamos gravar a Conversa Controversa, que é uma sessão do nosso podcast reservado para os assinantes. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, onde nós vamos falar sobre alguns temas polêmicos também, tanto em inteligência artificial, em data analytics, em liderança. Então fica o convite, Conversa Controversa aqui no canal, fechado somente para assinantes. E é claro, o meu convite para você, na próxima quinta-feira, mais um podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo e muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos e vamos em frente.